E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Estou aqui com Paulo Marques, Daniel Fontana, todo mundo aqui é editor do Formiga Elétrica. E hoje nós vamos falar daqueles diretores que só tiveram um sucesso ou um destaque em toda a carreira, que são os One Hit Wonders. Assim como na música, que a gente tem aquelas bandas que só tem uma música de sucesso, só tem um hit, uma música que a gente conheça deles, no cinema a gente tem também, né? Então você tem aqueles diretores que ou prometeram demais, né, no primeiro filme, ou acabaram não tendo nenhum outro filme de sucesso, ou só fizeram um filme também. E a gente vai começar aqui a nossa listinha breve com o Tobe Hooper, o diretor do Massacre da Serra Elétrica. O Tobe Hooper é um caso interessante, né, de falar, né, porque ele estourou, né, de uma forma muito bacana, né. Ele fez o Massacre da Serra Elétrica, pegou uma época em que o cinema americano já estava diferente, né, então era uma época da nova Hollywood, né, então você tinha filmes mais realistas, né, e o Massacre da Serra Elétrica seguiu essa linha e fez um filme forte. Né, um terror bastante forte, não só ele também, como na época surgiu o Wes Craven também, né, que fez o Aniversário Macabro nessa época, acho que de 72, e como a linha dos filmes americanos estava seguindo, né, para essa forma mais realista, ele fez um filme bastante realista, um filme de orçamento baixíssimo, foi um estouro, né, de público, né, de bilheteria. Ajudado também pelo fato de ter sido baseado num fato real, né? Exatamente, que é o Ed Gein, né? Que é a história do Ed. Mas isso é um tanto discutível, né? Porque o mesmo serial killer, eles pegaram uma característica do cara e jogaram para o Massacre da Serra Elétrica e misturaram tudo e criaram o seu serial killer do cinema, né? Como o mesmo cara também já tinha inspirado Norman Bates, né? E depois inspirou o Buffalo Bill no Silêncio dos Inocentes. Inspirou vários, né? Eu acho que teve vários filmes baseados nele, né, no Ed Gein. Então, eu acho que a sacada do filme é justamente, não tenho informação se algum outro filme começou do mesmo jeito que ele, mas eu acredito que não. Acho que ele pegou o filão, aproveitou essa sacada de começar falando, porque em tal ano aconteceram tantos assassinatos, tal, fulano que matou com a motosserra e tal, e ficou conhecido como massacre de não sei o que lá. Isso, querendo ou não, para a época, deu um peso de realidade absurdo. Hoje virou carne de vaca, né, você pegar e se apoiar nesse negócio baseado em fatos. Mas na época eu acredito que foi uma grande sacada, né? Apesar de todas as liberdades que devem ter sido tomadas em cima do fato, né? Bom, espero que sim, né? Espero que tenham sido liberdades, né? Porque... Mas é realmente isso. Eu acho que talvez se não tivesse lançado nessa época, talvez não teria, né? Como ser lançado esse filme, que ele foi até banido em alguns países na época. Mas como o cinema americano estava partindo para esse lado e isso ajudou muito, né, a fazer o sucesso que ele fez. E assim, ele tem um tom, né, de documentário mesmo, né, ele é bem bruto, né, um filme bruto, né, tem cortes secos, é um filme que hoje é cultuado demais, é considerado até como um dos maiores, né, terror, né, filme de terror da história. Então assim, ele ganhou esse ar assim, né, de um filme cult, venerado por muita gente e tal. E aí, assim, para um diretor, né, lançar um primeiro filme como esse, né, e fazer esse sucesso, né, e não só de público, né, como de crítica também, sim, por essa veracidade toda. Então, a gente esperava que o cara, né, fosse... que assim, se transportando pela época do filme, né, ele fez uma coisa nova. Né? Então, tanto é que gerou filhotes no mesmo estilo, né? Então, tanto na estética quanto até na própria estrutura, né, de assassino serial. Só que daí, assim, quando um diretor novo chega e seu primeiro filme já gera uma nova tendência, você espera que o cara ou aprimore essa tendência ou faça outras coisas diferentes, mas que, assim, que batam no mesmo nível que o primeiro. Tão relevantes quanto, né? Tão relevantes quanto, exatamente. E não foi o caso do Tobe Hooper. Que vai pautar, acho que os outros que a gente vai comentar vai estar mais ou menos nessa linha aí, isso, né? Que a gente esperava mais também. The events of that day were to lead to the discovery
of one of the most bizarre crimes in the annals of American history. The Texas Chainsaw Massacre. O que deu, né? O que aconteceu? O que se esperava do cara? O que ele fez depois? Né? Então, assim, o Tobe Hooper, ele continuou, acho que até hoje, né? Ele vem fazendo filmes, né? Ele continuou na linha do terror, né? É legal isso, você vê que o cara se especializou num gênero, né? E eu acho que eu não sei se ele fez alguma outra coisa fora do gênero de terror, deve ter feito suspense, mas sempre indo mais por essa linha. Assim, como a gente falou, né? O cara é One Hit Wonder, mas ele teve mais um outro hit. Só que a gente acabou não considerando esse filme como um hit por toda a história, que foi o Poltergeist. Que eu acho interessante a história, porque é uma produção de Steven Spielberg, né? E muito se falou, até no final da produção, pelos próprios atores, que quem botou mais a mão na massa mesmo foi o próprio Spielberg. Tem a cara do Spielberg, né, aquele filme. Também, é um filme diferente, né, do próprio Tobe Hooper que estava indo para uma linha diferente, né. Você não vê a característica, você não vê Tobe Hooper ali. Na verdade, assim, o Poltergeist, ele é um filme, você vê que tem influência do Spielberg, mas você sabe que não foi ele que dirigiu. Mas, em contrapartida... Não é um filme Tobe Hooper também. Não é um filme Tobe Hooper. Aliás... O filme Tobe Hooper é o Massacre da Serra Elétrica 1, né? Ah, não, mas peraí, em 81 ele fez o Pague para Entrar, Reze para Sair, né? Clássico da infância também, esse filme, né? Que é total slasher, né? Estilão, seguindo a linha Halloween. Não, então, mas você pega esse em 81, sai para um Poltergeist em 82, não tem nada a ver. Você vê que, sabe, tem uma série de concessões ali pro cinemão já pós-Nova Hollywood, naquela ressaca de tipo, vamos agradar a família. Apesar de ser um filme que teoricamente era para causar medo, né? E causou muito medo, mas perto do que ele poderia ter sido, caramba, é um filme de sucesso, né? A gente só tá comentando ele como um One Hit Wonder por causa disso, porque existe essa toda a história aí, né, por trás, e que realmente quem botou a mão na massa foi o Spielberg e não foi ele. Tanto é que eu acho que nos próximos anos ele até ficou marcado por causa disso, que muita gente já comentava isso, que ele não, né, que não participou, lógico, né, mas a mão maior foi do Spielberg, tanto é que ele acabou fazendo depois um contrato com a Canon. Né? Então, você pensa, um filme de sucesso como é o Poltergeist, 82, né? O cara devia estar, né? Puta diretor, né? O cara fez Poltergeist, sucesso, Massacre da Serra Elétrica antes. Só que não, ele ficou meio estigmatizado por causa disso, né? Dessa ausência no próprio filme, que ele foi contratado pela Canon para fazer filmes, que inclusive fez a sequência do Massacre da Serra Elétrica. Que é horrível. Foi muito mal, né? Porque o público que gostou do filme, toda a brutalidade que tinha o primeiro filme, não teve teve no segundo, mas o segundo foi ele usou mais a comédia, né, para trabalhar no Massacre da Serra Elétrica 2. O que, para quem, né, tinha assistido o primeiro, quebrou todo o clima, né, do filme. Então, assim, daí a partir de então a ladeira foi abaixo. Não, e aí você vê que não é de hoje, né, que os estúdios têm essa mania idiota de continuações tardias, né? Porque de 74 para 86, né? E ainda coloca o Dennis Hopper, outro ícone da década de 70, sabe? Pagando um mico desgraçado ali naquele filme. Mas como a TV hoje abriga muitos caras de antigamente que não arrumam trabalho no cinema, o Tobe Hooper acabou parando lá também, né? Ele trabalhou no Taken, né? Ele dirigiu episódios do Taken, dirigiu 2 episódios do Mestres do Terror. E o último filme dele, ele é de 2013, né? Que é o Jin, né? Aqueles demônios são demônios sumérios. Isso, exatamente. E até uma curiosidade, né? Falando da continuação do Massacre da Serra Elétrica, que ele partiu mais para um terrir, né? Que é o terror comédia. O pôster de lançamento do filme, ele faz ele copia o pôster do Clube dos Cinco, que era um filme de sucesso do John Hughes. Né, e com a família, né, do Leatherface, assim. Ou seja, né, não dá para levar muito a sério também. Então, se você vê um pôster desse, e o cara que é fã do primeiro, né, que é fã de filme de terror, como é que você vai levar a sério, né? Pois é. Bom, e dando continuidade aqui à nossa lista, a gente vai falar de um diretor que prometia muito, ganhou o Oscar até de melhor diretor em 77, por ter feito o Rocky um Lutador, né, que é esse filme, o one hit dele, que é o John Avildsen. Ele também fez, no caso, Karate Kid,
né, que você considere sucesso, se você quiser, né, beleza? Mas só que já é uma decadência. O Karate Kid é uma memória afetiva também, É né? uma memória afetiva. E é um rock adolescente. Sim, sim. É porque, na verdade, até as pessoas vão perguntar, pô, mas vocês estão colocando o cara aí no One Hit Wonder, mas o cara fez um sucesso, que o Karate Kid é um sucesso. Sim. Né? E tem muita gente que adora o filme, né? A trilogia. Mas é porque, como o cara fez o Rock, que é um filme extremamente marcante para a época também, é um filme bom, muito bem feito, ele fazer o Karate Kid, para nós, por mais que tenha sucesso, né? É uma queda, né? É um fracasso em termos, talvez, técnicos. Sim, de carreira, né? Exatamente. Não tem o mesmo respeito que a outra produção tinha, né? Exatamente. Mas o Rock, ele assim, poxa, chegou o filme, um filme barato, super barato e fez mega sucesso, competiu com Taxi Driver, tal. Sim, sim. Então, assim, foi um filme que era aquele filme que prometia a carreira de todos os envolvidos, né? Então, o próprio Stallone, né? Nossa, o novo Marlon Brando, tal. O diretor, nossa, olha só o que o cara fez, esse mega drama de um boxeador. O que será que ele vai fazer depois, né? Qual será aquele drama que ele vai fazer depois, né? Porque é um feel good movie, o Rock, só que é um feel good movie que você fica pra baixo até o final. No final você se ergue. Sim. E depois ele faz o Karate Kid, que é um outro feel good movie, só que muito mas família. Mas aí bem feel good movie mesmo. Bem, não tem aquela dramaticidade. Assim, é um filme, ele não tem profundidade. E tem outra coisa também, porque o Rock sendo de 76, demora um pouco ainda pra aparecer o Karate Kid. Então você vê, tem um hiato pro cara aparecer com alguma coisa, ainda que tudo bem, não é respeitado pela crítica, mas é sucesso de bilheteria e etc. Mas demora, tem um hiato gigante, cara, pra carreira de um diretor que estava em ascensão. O Karate Kid é o quê? 82? 84, 80, por aí. Bom, o Rock é 76, então você vê que... E ele é um cara que nasceu na fase Nova Hollywood também, né? Então ele fez os primeiros filmes ali no começo dos anos 70, 69, 70. E ele tem até filmes que tem o estilo Nova Hollywood, né? Que é um estilo pessimista. Que ele fez um filme chamado Joe, né? E entre outros também. Até fazer o Rock, que já é mais feel good, apesar que, eu lembro que eu cheguei a ver uma reportagem sobre isso, o próprio Stallone falou, no roteiro dele, pela fase que era a Nova Hollywood, a ideia dele era que o final também fosse pessimista, né? Mas aí eles acabaram mudando, né? Ele acabou mudando o roteiro nesse sentido, e aí, né, lógico que virou esse feel good movie, né? Mas até então não era para ser. E realmente um filme marcante, né, dele, né? Tanto é que o orçamento dele, né, foi baixo, né, para os padrões, acho que foi de 1 milhão, mais ou menos. E teve uma resposta enorme de bilheteria, né? Ficou muito marcado o filme e é interessante como o sucesso foi feito, tanto de público quanto de crítica, né? Então, ganhou Oscar de melhor diretor, melhor filme. Curioso é que quando a série Rock se perdeu, né, depois do segundo, não digo que o segundo seja tão bom, mas ainda você enxerga o Rock do primeiro filme ali. Sim. No 3 e no 4 a série se perde, né? Aí no quinto, que já é 90, né, cara? 6 anos depois do quarto filme, qual que é a ideia do Stallone? Não, vamos retomar as origens. Aí chama o Avildsen de novo, pra fazer aquela bomba do Rocky 5, cara. Exatamente. Nossa. Todos os filmes e diretores que a gente vai falar aqui, quer dizer, todos esses filmes desses diretores que estouraram, geraram as continuações, né? O Massacre da Serra Elétrica gerou, o Rocky gerou as continuações, e o outro filme que a gente vai falar aqui também gerou as continuações. O primeiro filme é muito bom, criou uma determinada tendência, e o diretor é o Vincenzo Natali. É um diretor que apareceu aí, né, meados, né, dos anos 90, um diretor canadense, e estourou com seu primeiro filme, né? Estourou, principalmente, acho que talvez... o filme se tornou também mais um filme cultuado, né, cultuado até hoje, que é o Kubo. Você falou das continuações, né, mas ele acabou não se envolvendo, né, com as continuações, diferente do caso do Avildsen e do Tobe Hooper, né, que se envolveram com pelo menos uma continuação, né.
concorreu a diversos festivais, né, na época. Ele ganhou, né, tanto o Festival de Toronto, aparecendo o Fantasporto também de Portugal. E esse filme, ele também, a estrutura dele, bom, é muito bem construída a estrutura dele, né? Ele vai criando aquela tensão, querendo ou não, é um ambiente só, né? Por mais que eles passam de uma parte do cubo para outra, é o mesmo ambiente e não te cansa isso, então isso daí já é algo a prestar atenção. E a estrutura dele é muito copiada, que nem a gente vê em Jogos Mortais 2, por exemplo, que é igualzinho, tem os mesmos tipos de personagens, a mesma sequência de eventos, porque é uma estrutura que funcionou muito. Gerou as continuações, outros filmes copiaram, então você pensa, pô, os caras que fizeram isso, eles têm mais o que mostrar. Não foi o caso. Pois é. O engraçado é que o Natali, ele começa a carreira no cinema como artista de storyboard. Ele fez storyboard até para a animação do Tintin, aquela de 91. Fez também acho que para 1 ou 2 episódios do Contos da Cripta, isso ainda na década de 90. E pro Johnny Mnemonic, né? Nossa. Seu filme cyberpunk preferido. Em 96 ele dirigiu um episódio de uma série falida chamada Space Cases. E aí em 97, em 20 dias ele consegue fazer o Cubo. Ou seja, é uma realização e tanto, né? Você percebe no Cubo uma pegada bem Twilight Zone, né? Bem totalmente. Até que ele mesmo já chegou a comentar que a base para ele ter criado o Cubo foi um próprio episódio da Twilight Zone, que chama 5 Characters in Search of an Exit, né? Que seria 5 personagens em busca de uma saída, que é tudo dentro de uma caixa, né? Que eu assisti também esse episódio, acho bem interessante. De lá que ele pegou a ideia para criar o Cubo, né, de todas as saídas, né, de como sair, né, todas as artimanhas que o pessoal vai criando para tentar sair, descobertas, né, então tem o legal também do próprio filme O Cubo são os personagens, que eles são bem diferentes um do outro, eles se complementam, né? E a forma como ele faz, como ele filma tudo isso, a história em si é super interessante, né? Ela vai crescendo, né, com o tempo, né? Então você tem as armadilhas e tal. Fora que você tem essas metáforas psicanalíticas aí da personalidade dos personagens, e você também tem algumas sacadas bacanas, porque assim, você tem pouca grana, você tem pouco tempo, sabe? É uma produção pequena. Mas ainda assim o cara conseguiu rechear um monte de coisas bacanas no texto que acabam deixando o filme super interessante. Como, por exemplo, o nome dos personagens, cada um fazendo menção a uma cadeia de algum lugar, ou nos Estados Unidos ou fora, né? Que tem o Quentin, né? Que é a San Quentin na Califórnia, tem Holloway, que é da Inglaterra, Kazan, da Rússia, René, da França, Alderson, que é dos Estados Unidos, em West Virginia, e aí são 2 personagens, né, que é Leaven e Worth. E no Kansas tem uma cadeia que se chama Leavenworth. Você espera que o cara vá continuar, né, pelo menos tentando inovar, fazendo coisas diferentes. Então ele veio depois, ele fez um filme, até trouxe atores mais conhecidos, que é a Lucy Liu, né, mas fez um filme bem Vingador do Futuro. Né? Tanto é que o final, não sei se vocês já viram esse filme que se chama Cypher, assim, não traz nada muito novo, assim, né? Que como você já espera, você foi surpreendido com o Cubo, aí pega um filme bem básico, né? Que foi esse Cypher que ele fez. Depois ele fez um filme que a premissa é super interessante, que chama Nothing, né? Que seria nada, né? Mas o filme também, a realização não foi legal, porque ele partiu mais pro lado de comédia no filme, né? Porque a história era 2 caras losers, né? Que tem um dia horrível e aí de repente do nada tudo em volta da casa deles se torna o nada, né? Então vira um branco. Então assim, você vê a premissa, né? O cara vai fazer um negócio sensacional, mas não, o filme cai para um pouco para comédia e fica chato, ou seja, aí ele foi caminhando, tentando fazer coisas diferentes, mas não estava pegando, né? Não começou a fazer realização muito boa. Né, e fez recentemente aí com o Adrian Brody, né, que é o Splice, que eu também não achei interessante, não achei um filme bacana. É aquele famoso caso de lapso de brilhantismo, né? Fez olha só, e
o cara não tem muito a oferecer mesmo. De repente o problema não é nem do cara, né? O problema é que você incensar o cara como, sei lá, como gênio, né? Isso a gente viu muito falando de Nova Hollywood em outro programa, né? Você pega, o cara faz um filme e já vira gênio, cara. Isso é um problema, não que falte talento, mas é que, Você sei pode lá, marcar o cara, né? E é uma pressão. É. O Shyamalan, sabe? A gente vê que o Unbreakable, O Corpo Fechado é um puta filme, mas não fez sucesso porque a galera tava esperando um negócio místico a lá Sexto Sentido. Aliás, o Shyamalan só não tá aqui porque ele tem 2, né? 2 porque filmes ele tem bons. 2. Né? Que era O Sexto Sentido e O Corpo Fechado, né? E no mesmo estilo do Tobe Hooper, o Nathali encontra aí seu caminho, seu trampo aí como diretor na TV. O Ascension do canal Sci-Fi tem episódio dirigido por ele. O Hemlock Grove do Netflix, aquela série de terror. E ele dirigiu vários episódios do Hannibal também, da série. Então assim, né, a galera não fica sem trampo hoje, né? Isso o cara não engrenou, né? Assim, realmente, se você vê um filme como é o Cubo, né? O primeiro filme dele, você imagina que o cara vai fazer coisa muito boa, né? O cara vai... Tanto é que o cara já tinha um orçamento baixo, fez um filme como aquele. Pô, se ele tiver orçamentos maiores, o cara vai, né? Vai trazer coisa mais legal ainda. E infelizmente, até agora, né? De repente, o cara lança daqui a pouco aí um Poderoso Chefão aí. Bom, e para finalizar, a gente ainda tem vários outros diretores One Hit Wonders que a gente vai deixar para outros programas, mas esse aqui a gente vai finalizar com uma dupla de diretores, o Daniel Myrick e o Eduardo Sanches, que fizeram o A Bruxa de Blair, o que iniciou essa onda dos found footages. E o A Bruxa de Blair é um filme que eu não gosto, mas que eu reconheço muito o lance de marketing que ele fez na época, né? Então, até nos Estados Unidos colocaram a foto dos atores nas caixas de leite, né? Dos desaparecidos. Os atores já não eram conhecidos, então muita gente acreditou que de fato era uma fitinha de handycam achada no meio da floresta, lá onde tinham a bruxa no tal lugar lá que se chamava Blair. Aproveitou um pouco o esquema, né, que já tinha sido iniciado no Massacre da Serra Elétrica, né, colocar aquele negócio, história real, veja o que aconteceu lá no Texas e tal. Aí o cara dá uma incrementada nesse conceito, ainda aproveitando o crescimento da internet, né? Sim, com certeza. Assim, é um negócio de gênio, se você parar pra pensar. Eu não acho tão ruim o filme, né? Pela proposta que é o filme, lógico que o que sobressaiu, né, no filme foi o marketing que foi feito. Sim. Eu peguei a época, né, eu lembro, né, dessa época do lançamento, em cinema, né? Foi um alarde assim impressionante. Eu fiquei impressionado com o filme. Mas é que aí muita gente começou a esperar demais do filme por causa disso. Não sei o que, é o filme mais assustador de todo. E não é, eu acho que a ideia do filme nem era ser essa, o mais assustador. Talvez o mais assustador pelo tom realista que o filme é, né? Que o filme tenta passar. Né? Então é um documento, um achado, né? Documentário, tem corte seco, né? E passa toda essa sensação de que é mal filmado, e que eu achei interessante, né? Tem o final do filme, que ele é aberto, né? Que, sei lá, se é bacana ou não é bacana, tal, porque ele acaba, né? Do nada, né? O filme também. Talvez o assustador dele era mais de sugerir, né, o susto, né? Eu acho que essa talvez tenha sido a ideia dessa dupla aí. Mas eu não acho o filme ruim. O filme não é bem feito, lógico, eu sei. Mas acho que a ideia é bacana. O marketing feito foi genial, impressionante mesmo. E outra coisa, né? O filme ele gerou aí filmes que talvez não teriam sido feitos se não fosse a Bruxa de Blair, como é o caso até do REC, né? Nossa, uma enormidade de filmes que fizeram nos últimos anos, Atividade Paranormal, até filme brasileiro tem, né? Nesse filme de super-herói, cara, tem. O Poder Sem Limites, cara. Poder Sem Limites. Assim, eu acho que tudo em volta do filme, eu não gosto do filme, mas assim, tudo em volta do filme foi muito bom, né? Então, o marketing é uma mega ideia de marketing legal, tanto é que depois vários outros filmes, até blockbusters, começaram a fazer os tais virais, né? Então usar mesmo esse lance de realidade alternativa como um meio de propagar seu filme.
E no caso da Bruxa de Blair, eu não gosto do filme porque, como você falou, eu esperava um terrorzão mesmo e ficou naquele... Parece uma brincadeira, né? Nossa, vamos pegar a câmera aqui e tremer, falar que tem alguém seguindo a gente. É uma ideia simples, mas assim, o entorno dela foi muito legal. E gerou alguns filhotes, né? Bom, primeiro que, assim como todos os outros que a gente falou aqui, gerou as continuações, né? Quer dizer, no caso, uma continuação, Bruxa de Blair 2. Que é horrível, né? Que é horrível. Como é que você vai fazer uma continuação de um filme que quer ser realista, filme que é um documentário praticamente? Os caras bolaram uma história pra fazer péssimo. Horrível. Mas assim, os outros filmes que eles geraram a partir desse estilo, found footage, eu achei muito legais, que nem o REC, é um filme que eu adoro muito, né, o espanhol. Cloverfield é um filme que eu não gosto do final, mas eu acho um filme muito bacana, gosto muito dele. Então, assim, tudo em volta do filme valeu muito a pena. É um filme que é muito importante ele ter existido. Mas peraí, você falou do REC, agora eu vou fazer uma observação que eu acho que cabe. Cara, você viu Bruxa de Blair no cinema, né? Uhum. Tá. Teve gente, eu não sei se você percebeu isso na sessão que você estava, cara, mas aonde eu assisti, e inclusive eu posso falar por mim, cara, não fui só eu fiquei enjoado, cara, por causa daquela câmera tremendo e etc. Teve um cara que vomitou no banheiro, Nossa. Entendeu? Olha que bacana, então, né? Que legal que o filme gera. E aí você falou do REC, me lembrou um negócio, que a Bruxa de Blair é assim... A pessoa que vai segurar a câmera, ela não precisa ter nenhuma experiência prévia com filmagem nem nada. Aliás, quanto mais tosco, quanto mais amador, melhor. O REC, ele ainda consegue contornar esse problema, porque quem está segurando a câmera é um câmera. Entendeu? Então, beleza, aí sim eu acho criativo. Agora, você fazer um filme tosco que se apoia no marketing, a gente fala, pô, beleza, o filme é mó, a campanha do filme é mega maravilhosa. Só que é só isso, cara. Eu acho ele uma grande de uma tranqueira, entendeu? Eu acho que a gente podia passar assim essa onda de found footage. Nossa, mas é uma onda que parece que não tem fim, né? Porque continuam é muito barato, fazendo, né, cara? É barato. Agora, é complicado, né, você ver o cara ainda em atividade hoje e ainda explorando essa mesma porra dessa fórmula, né, cara? Isso é diretor, muito desculpa de diretor que não sabe decupar. Essa que é a real. O cara não sabe decupar, então filma qualquer coisa. O REC, eu gosto tanto do REC, por quê? Porque ele é decupado. Isso que eu acho, até o tremido é decupado, ele não é tremido sempre igual. Bruxa de Blair é tremido o filme inteiro. O REC não. O REC, ele é tremido em determinados momentos, então aumenta a tensão. É um filme pensado, é um found footage pensado para cinema, não found footage de brincadeira como Bruxa de Blair. A questão que ele está aqui é justamente esse entorno e porque eles geraram uma tendência. Então aí já fala, poxa, o que essa dupla vai fazer de novo, né? E acabaram não fazendo nada relevante. Na verdade, eles se separaram, né? Então, a dupla nem continuou, né? Então, fizeram sucesso, acho que talvez o sucesso foi tão grande que cada um resolveu seguir, né, sozinho, porque, cara, eu sou bom, fui eu que fiz Bruxa de Blair, não sei se talvez tenha esse negócio, né? Eu que fiz Bruxa de Blair, cada um puxa um pouquinho pro lado pessoal. E aí, ambos seguiram, né, nessa linha, né, de terror, de ficção, talvez. Mas assim, as produções que eles fizeram, as próximas, também, não sei, acho que o público em geral nem conhece, né, o que eles fizeram depois. Esse último do Sanches, que é do found footage do Pé Grande, a curiosidade é o seguinte, o cara lança um filme que chama Exists, né, que é agora do ano passado, mesmo esquema, vai um casal pro meio do mato, não sei o que lá, vamos procurar o Pé Grande, não sei o que lá, e a porra do Pé Grande existe, claro. E assim, diferente da Bruxa de Blair, que tinha um lance insinuado e um final aberto, o que acontece? Não, o Exists já mostra o Pé Grande no cartaz. Então, beleza, esqueçam a sutileza que poderia ser uma qualidade lá no começo de carreira. Agora, já veio um pouco, como é que se diz, atrasado, porque o Zed, do Loucademia de Polícia, já tinha feito um filme sobre o Pé Grande no mesmo ano, cara. Nossa. O Zed do... o Bobcat Goldthwait. Nossa. É mole? Que, se não me engano, é found footage também. Bom, pessoal, isso aqui foi mais um Formiga na Tela, o videocast do site Formiga Elétrica. Se você concordou com a nossa lista, se tem mais diretores One Hit Wonders para acrescentar, coloque aí nos comentários. Estamos no Facebook, Twitter, Google+, é só procurar a gente. E é isso, até a próxima quinta. Falou!
boss's boss.